A Império Indústria é a marca forte do Amazonas, pilar de diversos projetos na construção civil do nosso estado. Somos fabricantes da argamassas e rejuntes Amazomix, há mais de 20 anos no mercado com a qualidade que você confia. Além de produzir os blocos e pisos intertravados de concreto Manaus Block com durabilidade e resistência. Conte com a Império Indústria e abasteça sua empresa com mais qualidade. Império Indústria. Olá, você que está acompanhando a programação da Rede MLC, mais um Deixa que eu pergunto, que aquece meu coração, porque vocês sabem que eu adoro falar sobre comportamento, eu adoro falar sobre práticas que trazem a gente a uma realidade, principalmente de cura, de tratamento, de melhorar relacionamentos com a família, com os amigos, com o marido. Eu sou apaixonada por isso. E hoje a entrevista é muito especial. Eu vou conversar com a Carla Lasmar. Qualquer semelhança com fatos, pessoas ou acontecimentos não é mera coincidência. Márcia Lasmar, Carla Lasmar, nós somos parentes. Ela é minha prima, que eu tenho muito orgulho e tenho um respeito enorme pela mulher que ela se tornou. A gente brincava quando era criança, lá no Japim, só de calcinha as duas. Hoje não. Não, tu não? Eu não. Sim, ela sim. E de bota. E aí, hoje, ela virou uma mulher fenomenal. Uma mulher que disse para ela que nesse momento, né, em que a gente sempre passa por muitos desafios, eu estou passando por vários desafios, como todos nós passamos, e é um desafio que está me desafiando muito, e ela está presente na minha vida nesse momento, para mim, me traz um grande orgulho, viu, pela pessoa que você se tornou. Pedagoga há 27 anos, mentora sistêmica, idealizadora do método Poder da Identidade, terapêutica xamânica, renascedora, mestre reiki e consteladora familiar. Muita coisa para cuidar do outro, para tratar o outro, e depois de muito estudo agora você pode dizer assim, eu me cuido todos os dias, mas também já posso cuidar do outro, né? Tudo bem, Carla? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer estar aqui contigo. E acredito que eu quero ser convidada mais vezes. O pessoal com essa apresentação já me inchou aqui. Da outra vez eu vou melhorar mais essa apresentação, não Ótimo. se preocupa. Mas Carla, isso. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar, mas eu vi aqui que realmente a gente tem muito assunto para lidar. Sim. Muito assunto para conversar, principalmente porque reiki também é uma prática de autocura, que eu acho que tem que ser sempre homenageada. Renascedora, ela disse aqui que é rebirth, que é um outro método que te trata desde a barriga da mãe. E a gente, quando vai estudando o comportamento, a gente sabe que tem muitas marcas na nossa alma, no nosso espírito, na nossa consciência, que surgem desde a concepção. Né? Que é quando a gente está ali misturando os DNAs do pai e da mãe, fazendo o nosso DNA, fazendo nossa construção, e a gente já traz aí muita coisa na internet que fala sobre essa reação dos bebês, a voz do pai ainda no útero, ou seja, quando ele nasce, ele vai reconhecer. Então, isso aqui a gente vai trazer para você, prometo, em outras entrevistas, mas hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Sim, mas fazendo um preâmbulo aí nesse monte de ferramenta que tu trouxeste. Ferramentas, né? Esse monte de ferramentas. É porque, assim, eu não consigo acreditar na cura, na transformação do ser humano com uma ferramenta só. Exato. Nós somos complexos, nós temos muitas coisas para serem resolvidas e ainda assim, ainda vamos fazer isso pelo resto da nossa vida. Porque, inclusive, falando de constelação familiar, Bert Hellinger, o idealizador da constelação familiar, por exemplo, aos 92 anos, veja bem, passou a vida toda trabalhando com constelação familiar. Passou a vida toda ajudando na cura de outras pessoas e constelando a si mesmo também, porque a cada constelação que a gente abre, nós estamos trabalhando também o nosso sistema. E ainda assim, aos 92 anos de idade, ele pediu, um certo dia ele acordou e percebeu que ainda existia uma situação para resolver com a mãe, que ainda estava ferindo ele. E aí ele abriu uma constelação familiar, que a esposa dele também era consteladora. Na verdade, que ela ainda está aí, ainda está viva, dando cursos e formações. E ele abriu uma constelação para olhar para isso. E aí sim aliviar a alma. Logo depois ele veio
a falecer. Então, ele não foi enquanto não resolveu isso. Não. Isso significa que ainda a pessoa que trabalha o tempo todo com isso, com constelação, com ferramenta, com cura, ou seja lá com o que for mais, porque ele também estudou psicanálise, dentre outras ferramentas, ainda aos 92 anos ele percebeu que ainda havia Tinha uma algo coisa a lá. ser visto. Então, quem somos nós? Eu perguntei, a gente estava conversando antes, porque sempre que a gente faz a entrevista, eu entro com o entrevistado, converso com ele, falo sobre o roteiro que é preparado pela Luciana Gadelha com muito carinho e tudo mais, e a gente sempre faz esse aparato antes. E aí eu perguntei dela, mas existe alguma família cujos pais conseguem levar para os filhos aquela perfeição no lidar, no tratamento, no relacionamento, e os filhos nunca vão precisar de uma terapia, nunca vão precisar de fazer constelação familiar, nunca vão precisar disso, serão plenos, abundantes, extraordinários já de nascença? Existe essa família? Infelizmente, não. Até porque hoje a epigenética já nos mostra que trazemos muitos traumas transgeracionais, inclusive de 7 gerações anteriores. Nossa Senhora. Ainda que você passe por um processo e perceba onde estão suas feridas, quebre padrões, e o seu marido, a mesma coisa, e vocês venham a ser pais, ainda assim, vocês não podem controlar a forma como a criança vai interpretar, por exemplo, você ter que sair para trabalhar e ela ficar em casa. Você não pode controlar que a criança se sinta abandonada ou que não é tão importante assim. Então, ali já vai ter uma memória, ela já vai fazer um print de um possível abandono, de não ser boa o suficiente, de não ser amada. Então, realmente, é impossível por quê? Porque somos seres imperfeitos. E eu acho muito interessante também discutir, porque eu estava conversando sobre constelação familiar, existem várias teorias, né, religiosas. Quem acredita na teoria criacionista foi a teoria que está na Bíblia, na Gênesis, em que Deus criou o mundo em 7 dias. Sim. E criou, fez a noite, fez o dia, separou a terra dos mares, fez os bichos, fez as plantas e tudo mais. Essa é a teoria criacionista. E tem a teoria reencarnatória, que é a teoria que a gente acredita que o mundo foi criado como outros mundos também foram. E o planeta Terra é o planeta que nós habitamos, os seres humanos, e que nós viemos a reencarnar. Eu estava conversando sobre constelação familiar com amigos, e quando eu assisti uma série, né, que eu vou pedir para as meninas colocarem aqui, atenção, Júlia e Luciana, a série Uma Nova Mulher, é uma série turca sobre constelação familiar, e excepcional, e eu trouxe a discussão num jantar, e essa minha amiga que também teve o desafio dela, também passou pelo desafio, ela disse assim, eu acredito na reencarnação, então, para mim, eu não acredito que eu traga na minha responsabilidade a responsabilidade dos meus ancestrais. O que é deles, o que é meu. Como é que fica isso? Então, ela acredita na reencarnação? Acredita. Então, vamos lá. Ela é lá. espírita. Ela é espírita e acredita na reencarnação. Tem muitas coisas que só mudamos o nome, a sigla e a nomenclatura. Quando você vai a fundo, só diz a mesma coisa. Vamos lá. Na constelação familiar, a gente pode dizer que você, enquanto criança, está representando algum ancestral lá atrás, que de alguma forma foi excluído, ou que não foi visto, ou que cometeu algum ato e que não pagou lá naquela época. O que acontece? Se ele é reencarnacionista, ele passou algumas gerações e veio na mesma família para reparar aquilo. Concorda? Concordo. Quando você abre uma constelação, que você começa a ver que a pessoa está no lugar de um ancestral, o que significa isso? Que ele pode ter reencarnado naquela família. Exatamente. Na mesma família, para consertar e reparar algo que foi feito antes. E aquilo que a pessoa fez, na época em que ela era o bisavô, o tataravô, não importa, aquilo influenciou todo o sistema que veio depois. Por isso, às vezes, ele volta na mesma família, para ter que reparar isso dentro da própria
família em que foi causado o mal. E aí não adianta tu abrir a boca e dizer, não, eu não sou responsável. No frigir dos ovos, Todos somos. nós todos somos responsáveis também por aqueles que são anteriores a nós, porque Isso. eles podem estar aqui na minha família, como Isso. filho, como irmão, como primo. Exatamente. Aí como é que a gente pode dizer? Se você é reencarnacionista, você pode ver dessa forma. E você tem como reparar. Porque neste momento de reparação, você consegue curar algo que você está trazendo de outras vidas. E se você voltar, você já vai ter curado isso. Já vai ser uma outra encarnação. Entendi. Entendido? Agora, quando você não acredita, o que é isso? Não é porque você não acredita que não aconteceu. Então, se você não acredita, ainda assim vai ser poderoso você curar qualquer comportamento ou emocional que você ainda está, digamos assim, reproduzindo da família. Repetindo, né? Isso. Eu posso até trazer uma pequena história Conte. de uma constelada minha. A gente, logo no início, quando eu comecei, acho que uns 7 anos, 6 anos, eu constelando ela, a filha estava sofrendo de problemas do nada. Elas foram morar em Portugal e a filha começou a apresentar problemas de comportamento, mentais, toda essa situação. E aí o médico diagnosticou bipolaridade, esquizofrenia, enfim, inúmeras coisas. O que aconteceu? Ela não posso constelar, tá? Se a pessoa sofre de esquizofrenia ou alguma coisa, ou até crianças menores. Psiquiátrica diagnosticada. Isso, não pode constelar. não vai. Mas a mãe pode constelar pela filha. Pode. Olha só que interessante, o campo abre. Porque elas estão dentro do mesmo campo. Então, eu fui constelar a mãe, que já estava desesperada, para entender de onde é que vinha isso. Eu percebi que foi mais assim um desespero da mãe, e ela estava recorrendo a tudo, recorreu à constelação. Abrimos o campo. Durante a movimentação da dinâmica, apareceu uma outra pessoa que não havia sido trazida no campo pela mãe conscientemente. Naquele momento em que a gente começou a ver que havia alguma situação a ser vista e que não foi vista, impressionante, eu digo impressionantemente, mas a gente sabe como é que isso funciona, mas impressionantemente, ela naquele momento, uma memória que estava encapsulada, esquecida, ficou no passado, ela lembrou que quando ela era criança, a mãe contou, ou ela ouviu numa conversa familiar, que uma tia, porque eles moravam no interior, teve um problema mental, até me arrepio aqui falando disso, porque isso foi uma das constelações que mais me impactou, e eu estava no começo, né? E aí o que aconteceu? A família, dentro do interiorzinho, todo mundo olhando, todo mundo reparando, aquele medo de ser apontado na rua, que acontece muito, mandaram ela para cá, para Manaus, e descobriram que ela estava com problema mental, internaram no Instituto Eduardo Ribeiro na época. Nossa, Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que já está fechado porque mudou completamente o tipo de tratamento psiquiátrico no Brasil. Porque antigamente os doentes mentais ficavam confinados no hospital. O que foi que aconteceu? Naquele momento ela lembrou que essa tia existia e que a tia, quando foi colocada lá, que era irmã da mãe dela, Sim. foi colocada lá no centro psiquiátrico. Simplesmente quem deixou, voltou para a cidade e continuaram a vida como se nada tivesse acontecido. Ela foi esquecida aqui. Ela foi esquecida. Anos mais tarde, um dos irmãos veio até o instituto procurar ver como é que ela estava, né? Já tinha tantos anos, e ela morreu dentro do instituto. Nossa. Naquela época não conseguiram chegar até a família, e enterraram ela como indigente com o documento que tinha. E eles só descobriram depois. E tudo bem, isso ficou por isso mesmo. Só que o que acontece? Existe, que depois a gente vai entrar de uma forma mais detalhada, acredito, as leis sistêmicas dentro do sistema familiar. E uma delas é o pertencimento, todos pertencem. E se você excluiu algum e ele foi esquecido, a próxima geração vai fazer com que você olhe para ele. E o que aconteceu com a filha? Na mesma idade que a tia foi diagnosticada e internada, a filha desenvolveu a mesma doença. Meu Deus. E ela nem sabia. E ali nós fizemos... E por que ela foi escolhida para a filha vir com esse resgate, com essa consciência? Então, aí não tem
como a gente Explicar. entrar, Não existe essa não tem explicação. como, nem a medicina, nem a ciência. É que nem a questão da epigenética. Já é um estudo científico comprovado que nós trazemos os nossos traumas, todos esses movimentos no nosso DNA de 7 gerações. Ok, mas eles não vão conseguir dizer por que uns desenvolvem, outros não. Por que justamente a loteria acaba com um e não com o outro? Entendi. Entende? Então, existem algumas dinâmicas que ainda não dá. Isso vai depender do ambiente, do que aconteceu durante a infância ou a vida, que disparou isso que estava guardado dentro do gene. O que é constelação familiar? Constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellig para trazer à tona esses padrões emocionais, comportamentais, que existe dentro de um sistema familiar, muitas vezes oculto. Todos nós vamos desenvolver comportamentos que podem denotar, podem significar que eu tenho algum problema na família? Assim, eu tenho como separar isso da minha vida? Minha família tem vários problemas, mas vamos lá, eu fiz terapia, eu nunca resolvi nada, não precisei mais voltar para casa e tal, sigo o meu caminho. Essa questão familiar, ela sempre vai estar presente e influenciando os outros aspectos da minha vida? Essa é a pergunta. Não. Eu vou trazer uma analogia. Vamos dizer que você está com a sua pia cheia de louça suja. E você chega em casa todo dia e percebe aquele cheiro. Mas você não olha para a pia, passa direto para o quarto. E assim você vai vivendo. Todos os dias você chega em casa, sente que tem algo errado, que não está legal, mas não olha para a pia, sobe direto para o quarto. E assim você vai. Vai chegar um momento em que aquilo ali vai ser tão forte, um cheiro tão ruim, que vai te obrigar a olhar para a pia. Das duas, uma, ou você vai se obrigar a olhar para a pia, ou você vai sair daquele lugar. Aí o que vai acontecer? Você olhando para a pia, o que você faz? Você vai ter que lavar. Exatamente. Depois que você lavar a louça, você no outro dia, quando chegar, ainda vai sentir esse cheiro? Nem o cheiro, nem ver aquele monte de volume de panela lá. Mas você não vai apagar da sua memória que um dia você deixou durante muito tempo aquela louça suja te machucando E te incomodando. Isso não vai apagar, mas você vai resolver. O que eu quero dizer? É que quando você olha, que é o que a constelação familiar faz, Certo. ela te mostra aonde está e por que você tem esse comportamento. Ela mostra a raiz desse padrão. Certo. Então, quando você olha para aquilo e trabalha, ressignifica e resolve, automaticamente você quebra. E isso não te influencia mais. Jung, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, enquanto você não trouxer do seu subconsciente para o consciente, o teu subconsciente vai estar te direcionando e você vai chamar de destino. Então, quando você tira algo que está escondido, traz para a luz e olha, você consegue resolver. Resolvido, você não precisa mais continuar. E isso altera, como eu já disse da epigenética, até o teu gene. O que isso vai acontecer? A tua próxima geração, ela vai vir já com esse gene modificado. Ou seja, ela pode se livrar daquele estigma transgeracional. Perfeito. Eu quebro o padrão. Porque a gente sempre tem muito aquela história do... A gente vê... Vamos dar um exemplo aqui, a questão do ambiente, né? Que você falou aqui, o ambiente. Se eu saio dessa casa e deixo essa louça lá, eu levo essa mazela comigo para onde quer que eu vá? Sim, por quê? Eu sei que eu deixei aquela louça para trás, aquele cheiro, e eu escolhi sair da casa em vez de enfrentar aquela pia. Aí o que vai acontecer? Você vai para essa nova casa e aí você começa a viver como nada tivesse acontecido. Vai ter até uma, sabe aquela... Opa, É um novo ambiente. estou aliviada, um novo ambiente, agora vai ser tudo diferente. Mas você pode perceber que com o passar do tempo você começa a estar de novo no mesmo padrão. Porque a louça vai continuar sendo suja. E você vai continuar sem olhar para ela. Porque o teu comportamento não mudou. Eu vou sujar de novo a Vai louça sujar naquela de novo casa. e a louça vai continuar lá e você vai continuar fingindo que não está vendo. E vai mudar de novo, e vai mudar de novo, e vai continuar levando com você esse padrão. Porque é o seu padrão não lavar a louça, não olhar para a pia. Ele vai com você. É como meu marido diz, né? Meu marido é muito engraçado, que o Robson, ele diz assim... Eu falo, às vezes...
Um dia a gente chegou lá em casa e eu vi uma sandália, minha sandália, né? Na sala, aí eu vi uma camisa não sei aonde, aí eu vi não sei o quê, aí eu falei assim, nossa, como essa casa tá bagunçada. Aí ele diz, não é a casa. Ele é muito profundo, cara. Não, não é a casa que está bagunçada. É a mesma pessoa. É a pessoa que está aqui na sandália, é a pessoa que está aqui na camisa, é a pessoa que está no quarto e não forrou a cama direito. É a pessoa na casa. Não é a casa bagunçada, é a pessoa que está tendo uma conduta bagunçada. Exatamente o que acabamos de ver. Eu não sei se o Robson precisa de constelação familiar, não. Talvez ele pule já essa etapa e já vire um constelador. Mas tu sabes que isso aí que tu está falando é interessante, porque tu fizeste aquela pergunta dizendo assim, tem como, que é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? Porque enquanto nós adultos, muitas vezes a gente começa a ver... Eu vou dizer até porque eu uma vez conversando com uma amiga, ela disse assim para mim. Ela disse, eu não sei por que eu tenho problema de relacionamento. Porque eu tive pai, tive mãe dentro de casa, eles sempre estiveram juntos, mas, enfim. Aí eu, muito tranquilamente, disse, tu não teve problema nenhum. Eu disse, nenhum problema, não. Pelo contrário, meu pai era maravilhoso. Meu pai sempre cuidou de mim, eu sempre fui a filhinha do papai. Aí ela, é. Eu disse, o que a gente não entendeu ainda? O pai, ele é a direção, ele é o limite. Tudo em excesso, tudo que é extremo, prejudica, causa trauma. Por incrível que pareça, por mais que você tenha tido um pai que te mimou, fez tudo o que tu quis, a criança, no seu íntimo, se sentiu abandonada. Porque qual é a segurança que você tem se ninguém está te direcionando? Você tem tudo. Ele não pode fazer o gosto dela não, 100%. Não pode. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Porque até nisso a criança... Inclusive, vamos prestar atenção nesse movimento, porque acontece muito, essa criança que é super mimada e que nada de mal acontece a ela é como se estivesse dentro de uma gaiola de ouro. Aí ela vai para a vida. Tudo bem, mas antes disso, o que ela vai fazer? Ela vai ficar fazendo inúmeras situações só para ver, testar, que o pai sempre vai. E aí ela, às vezes, se coloca até contra a mãe. Por quê? Porque ela sabe que o pai vai ficar do lado dela. O que acontece aí é o que nós chamamos na constelação familiar de emaranhamento. Fica tudo fora do lugar. E dentro da constelação familiar, cada um tem o seu lugar. E se estiverem fora... Olha, o Bert, ele fala assim, a ordem precede o amor. Se não tem ordem, não tem amor. Cara, isso é muito louco. Porque, por exemplo, existe aquelas situações em que ou o pai ou a mãe sai de casa e um dos filhos toma o lugar dele. Seja no sustento da família, seja no carinho com os irmãos, no cuidado dos irmãos. Porque, por exemplo, a gente vê muito isso no interior, né, Carla? A família da gente toda é de Santo Antônio do Içá e Foz do Itaí. E a gente vê muito essa situação da mãe precisar trabalhar, porque a maioria das famílias no interior é uma família com muitas crianças, o pai está na lavoura, né, fazendo ali agricultura, a mãe está em casa, mas a mãe não dá conta de 7, 8, 10, 13 filhos, como é o caso da nossa avó, que foram 13, não foi? 9. Foram 9, uma faleceu, né, ainda na juventude, ficaram 8. O que acontece? O mais velho vai ter que tomar conta dos mais novos e são tratados como se o filho mais velho ou a filha mais velha fosse a mãe dos mais novos. Ou o pai. Ele sai do lugar dele. De filho. Sai. E a mãe obriga praticamente. Vai cuidar dos teus irmãos, vai lá olhar os teus irmãos. Exatamente. Aí o que acontece? Muitas vezes, dessa dinâmica, pode acontecer várias coisas. Por exemplo, se um filho mais velho sai do lugar dele de filho e vai para o lugar de pai, automaticamente com quem ele casa? Com a mãe. Ele, quando for para a vida, não vai conseguir ter relacionamento, porque ele está indisponível. Ele já é casado. Perceba que ele acaba entrando num relacionamento, separa é outro, tem outras mulheres, vai tendo filhos e vai deixando e vai sempre voltando para a mãe. Que é a mulher. Que é a mulher. Só que ele não olha aquela mulher como mulher. Isso é uma dinâmica inconsciente, exatamente, é uma dinâmica inconsciente. E você pode perceber como isso acontece.
É impressionante. Ele nunca olha. Essa é a justificativa, então, meu Deus, para tantas traições que a gente vê por aí, por exemplo. Exatamente. Porque ele não olha a mulher de casa como uma mulher e não a honra e não respeita a mulher. Não. Ele olha como uma mãe. Exatamente. E na maioria das vezes a mulher não. Aí ele vai escolher uma mulher o quê? Que não é independente financeiramente, uma mulher que dentro de casa disse, esse não é meu papel. Essa é sua obrigação, é você que tem que fazer isso. Que se posiciona, porque normalmente a mulher, nesse caso aí, nesse exemplo que você está dando, a mulher ela vai se colocar numa situação de eu tenho que fazer os gostos dele, eu tenho que fazer tudo para ele, eu não posso brigar com meu marido. Ela confunde o brigar com o marido com o se posicionar. Eu não concordo com isso, meu amor. Você não está certo. Exatamente. Eu acho que você tem que me respeitar nesse aspecto. E permite as traições, permite agressões, Exatamente. permite violência. Exata, porque ela já deve estar trazendo também uma ferida emocional que pode ser até da rejeição ou do abandono, e deixando isso bem claro, significa como ela interpretou alguma situação, né, fato, da vida. isso, com os pais, que são as primeiras referências de amor que a gente tem. E aí o que acontece? O que tanto ela precisou fazer para se sentir amada? E ela vai levar isso para os relacionamentos. Não tem como, se a gente não tiver resolvido a dinâmica familiar com os nossos pais, eu, enquanto mulher, vou procurar meu pai nos meus relacionamentos com outros homens, e o homem da mesma forma. Isso vai acontecendo, é uma dinâmica oculta. É um padrão, é um comportamento. Muitas vezes isso pode parecer até um pouco... não sei se eu acredito nisso. Ok, não precisa acreditar. Pegue todas as famílias que você conhece e vá atrás de pesquisar. Você vai reconhecer o mesmo padrão. Até porque, independente da constelação familiar, vamos lá fazer uma situação aqui. Uma mãe que não foi abraçada, não foi amada pela mãe, não teve esse carinho. Nós viemos de uma geração, principalmente quem tem 35 mais, 40 mais, a gente veio de uma geração de mulheres que estavam lutando para serem vistas. Uhum. E isso, o que aconteceu? Nesse de lutar para ser vista, elas tiveram que colocar calça. Tirar a saia e botar calça. Elas tinham que mostrar que podiam Sim. tanto quanto os homens, porque senão elas não seriam respeitadas como os homens. É dessa geração de mulheres que nós viemos. Então, logo, ela vai entrar na família, quando for mãe, não como mãe, aquela mulher acolhedora, aquela da segurança, aquela do amor, do carinho. De jeito nenhum, ela vai ser aquela rígida, aquela que tem que mostrar o caminho, ou seja, ela está fora do lugar dela. Ela está no lugar do pai. Uhum. Porque a verdade é que nós nascemos precisando das duas coisas. Das duas referências. Das duas. O amor e a direção. Amorosa, direção amorosa. Exatamente. Não quer dizer que o pai tem amor, né? Exatamente. Então, se você cresce vendo essa mãe forte dessa forma com você, automaticamente o que é que você vai trazer de programação? A mesma coisa. Você vai achar que precisa ser forte, precisa direcionar filho, e você não consegue colocar filho no colo. Ser dura, rígida. Você não consegue colocar filho no colo, dar carinho, dar amor. O que acontece? Esse filho vai crescer. Ele vai ter filhos. E ele vai achar que também não é para fazer isso. Foi isso que ele aprendeu. Exatamente. Porque o que ele vai pensar? Ele vai dizer assim, foi assim e deu certo, eu estou viva. A vida foi preservada. Se eu estou viva, então deu certo. Então, é assim que eu vou conseguir fazer com que meu filho continue vivo. E foi a Carla que trouxe para mim uma clareza com relação a bater. Todo mundo sabe que eu sou completamente contra qualquer tipo de punição física em crianças. Primeiro motivo, eu sou contra. É o tapinha educacional, sou contra. Tu não tem filho, mas eu fui filha. Eu sou filha. E só eu sei o que eu apanhei. Por que eu sou contra? Porque não é justo. Primeiro que não é justo porque nós vivemos uma sociedade em que adultos não são punidos fisicamente. Você ia gostar de ser preso e levar 50 chibatadas na cadeia? Punição física. Não é permitida a punição física na criança? Você não pode bater na criança? Uma pessoa de 1,80 m bater numa criança de 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro? Você pode bater. Então, por que você não pode apanhar? Esse é o motivo de eu ser contra bater na criança. Primeiro motivo. Segundo motivo, a criança não sabe por que o amor está batendo nela. A Carla acabou de dizer aqui, eu não sei nem se está certo isso, tá, Carla? Porque eu não tenho aqui o conhecimento que você tem. Tá. Mas
quando a criança ela está num núcleo familiar com pai e mãe, ela só consegue enxergar o quê? Ah, eu amo tanto meu pai e meu paizinho, minha mamãezinha, eles são meus amores, eles são meu amor. Aí os dois batem. A criança não vai entender. Por que o amor está me batendo? Por que o amor está me batendo? Aí ela vai para a vida, aí acha que amor bate. Dói. O amor dói. Machuca. O amor não é só... Eu fico até arrepiada. O amor não é só a paz, a tranquilidade, a gratidão, o bem-estar de ser amado. O amor também é castigo físico. Exatamente. E assim, a gente vai até para outro, fugindo um pouco da constelação, o que a gente percebe muito por conta disso? Mulheres que não conseguem se conectar com homens que podem respeitá-las, tratá-las bem e cuidar delas, porque existe uma inconsciência que está dizendo assim, ele deve ter algum problema. Exato. Só que o problema não é dele, o problema é ela que não se sente merecedora daquilo ali, porque o amor para ela é aquele homem que vai ignorá-la, que grita, que bate. Chama palavrão. Esse homem é que vai despertar nela amor, porque é a programação que ela recebeu. O que eu lembrei aqui, a gente vai falando, né? E às vezes eu sou ansiosa e eu acabo pulando as coisas que eu mesma estou falando, né? Eu falei, foi a Carla que me trouxe clareza, porque uma vez ela fez uma postagem na rede social dela, e que eu ouço isso o tempo todo, quando os adultos de hoje, da nossa geração, ou mais velhos, justificam a surra. Apanhei a vida inteira e não morri. Ela fez uma postagem assim, apanhei a vida inteira e não morri. Aí eu parei, porque eu ouço isso todo dia, e eu mesma já falei isso. Não morri, mas tenho fratura emocional, não consigo amar ninguém, sou uma pessoa cheia de traumas e acho que para poder amar eu tenho que bater. Tu fez uma série de relações lá, mas foi isso que eu peguei. Isso. Então, e eu ouvi isso do elevador, essa geração de hoje está perdida. Eu, a minha vida toda, apanhei a vida toda e não morri. Mas que tipo de pessoa você é quando lida com quem é menor do que você, menor que eu digo socialmente? Que tipo de pessoa você é quando lida com os empregados, quando lida com o guardador de carro, quando lida com o frentista? Que tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que também bate na criança, que também bate nos filhos? Provavelmente sim. E se não bate nos filhos, porque também pode acontecer muito da pessoa se rebelar contra aquele comportamento do pai e da mãe, também acontece isso, e ao se rebelar, ela diz, eu não, faz um voto secreto, eu não vou fazer com meus filhos o que eles fizeram comigo, que também não é legal. Por quê? Porque você vai virar aquele papaizinho que não vai colocar nenhum tipo de limite, que não vai fazer nada. Porém, vai estar se machucando. Porque quando você não passa adiante e também não olhou para isso, você está fazendo consigo mesmo. Você está o tempo todo se autopunindo. O tempo todo. Porque a punição, para você, é o auto-amor que você entendeu, que você acreditou. Não obstante você ver tantos homens se relacionando com mulheres extremamente duras, masculinas, que gritam, mandonas, e eles é que abaixam a bola. Por quê? Porque está todo mundo fora do lugar. O homem que tem esse problema com a mãe, que ele está com o masculino dele ferido, porque é um homem que apanhou da mãe, que é uma mulher dizendo que ele era amado, por isso ele estava apanhando, ele sai e acaba com o masculino dele. E aí ele fica com o masculino ferido e ele vai para um papel de feminino. Até porque ele ama essa mãe. Ele ama. Só que aí, quando ele casa, ele não vai bater nos filhos, porque ele não vai fazer isso, mas ele apanha da mulher. Ele é aquele homem fraco, que a mulher grita, que a mulher faz e acontece, e ele está o tempo todo ali colocando a criança, o filho no colo. Não, e apanha da mulher, e nós vivemos uma sociedade... Não, por favor, gente, eu tenho tanto medo de dizer isso, porque eu não quero aqui... Óbvio que nós temos aí uma gama, um número enorme de mulheres que sofreram a vida inteira agressões ultrajantes, absurdas, de homens todos cheios de trauma, que bateu em mulheres, e hoje, graças a Deus, nós temos aí uma legislação para poder defender essas mulheres. Sim. Que vítimas desse abuso físico, que passavam com esses homens, não se reconheciam como merecedoras de uma vida de paz, uma vida sem aquele abuso físico, e acabavam se virando uma ostra ali, e não reconheciam a força que tinham para seguir a vida delas, para ter independência financeira, sem estar com aquele homem agressor.
Mas, infelizmente, há mulheres que desvirtuam essa lei, que não honram os ganhos que as mulheres realmente vítimas enfrentaram na vida. Há mulheres que fazem o abuso dessa lei para agredir homens, para se sobrepor a homens cheios de traumas, sofridos também. E aqui, o fato de eu dizer que existe homem que é sofrido e que é traumatizado não exclui a responsabilidade de reconhecermos o homem violento e o homem agressor. Sim. Por favor, tá? Mas nós precisamos entender que tem mulheres que elas chegam na cara do homem. Eu já vi isso, já vi relatos de amigas que nem são mais minhas amigas, né? Pessoas que eu conheci, porque eu também faço essa seleção natural. Hoje em dia eu não convivo com pessoas que são que podem tirar o meu equilíbrio. E aí eu já vi mulheres, não, fui na cara dele e falei, bate, eu quero é que tu me bata. Eu quero é que tu me bata, porque eu quero que tu vá preso. E essa mulher não está honrando, né, os ganhos que as mulheres realmente vítimas tiveram com a Lei Maria da Penha, por exemplo. E tem uma coisa que está passando na internet, gente, que eu fico horrorizada em enxergar aquilo, que é a mulher que leva comida para o marido. Olha só isso. E ela diz, toma, come, trouxe para ti. Por que tu está trazendo a comida para mim? O que foi que eu fiz, amor? Amor, o que foi que eu fiz, amor? Por que tu está trazendo comida para mim? Ela, coma! Você não quer comida? Eu estou trazendo a comida para você. É uma nordestina, eu vejo que é uma nordestina, uma mulher nordestina, por causa do sotaque dele também. Ele começa a chorar. O homem começa a chorar. E é uma brincadeira, eu não sei se realmente ele fez alguma coisa, mas ela começa a falar com tanta força que quer que ele coma, ele não consegue comer a comida, ele acha até que a comida está envenenada. Você vê a opressão figurada ali na internet, aquilo me faz um mal tão grande, aquele vídeo, porque você vê a mulher se sobrepondo a ele, subjugando o homem. Isso. Percebe que nessa dinâmica os dois estão feridos, estão doentes, estão fora do seu lugar. Na constelação que traz a questão da lei da hierarquia, a lei da hierarquia ela é justamente isso, é cada um ocupar o seu lugar. O que acontece? Quando a gente casa com alguém, a gente não casa com ele, a gente casa com todo um sistema familiar. Então, se ele dentro... Tu constelou o Yuri antes de casar com ele? Ele não quis que eu constelasse ele. Yuri, mas como eu converso muito para ele, assim, porque assim, a gente acaba tendo um olhar meio que cirúrgico. E aí, o que acontece? Eu constelo ele sem nem ele perceber. Porque quando ele traz umas situações, eu começo a trazer para ele, será que você se comportou desse jeito porque possivelmente isso na sua família fica? E o Yuri é tão amor, gente. Eu acho ele tão estável, carinhoso, totalmente tranquilo. Aí ele pega e fala, eu disse, fez sentido? Ele, totalmente. O que eu faço? Eu disse, olhe para isso desse jeito, e resolva. Então, eu estou constelando ele o tempo todo. Eu só não abro o campo e não pego os bonecos. Mas a constelação, ela traz muito isso. O que significa? Às vezes, as pessoas confundem o quê? Por que a constelação ela foi vista de uma forma, como é que se diz? Repudiaram muito a constelação. Por quê? Porque existe uma parte da constelação onde o Bert defende que, mesmo que você tenha sido vítimas de abusadores, você precisa olhar para aquilo e aceitar como foi e perdoar. E aí, o que acontece? Dentro do inconsciente coletivo das pessoas que não estudam, sabe, aquelas pessoas que não fazem muita questão de estudar, de se aprofundar, de tentar procurar um entendimento, ela julga diante do nível de consciência e da lente que ela usa, que aquilo ali, o que eles querem? Que a gente perdoe o abusador, que a gente continue sendo aceite? E não é isso que o Bert traz. Eu quero deixar claro que o que se fala é de perdão. Exatamente. Como tratamento interior. E claro que não tem nada a ver com o fato dele responder o crime perfeito, legalmente. Exatamente. Tá? Ele tem que ser preso, tem que pagar o que fez para a sociedade, para a mulher, e acabou. Agora, o que eu penso que tu está dizendo aí é que eu tenho que tratar dentro de mim aquela dor. Exatamente, porque lembra da pia suja? Sim. Você vai levar para onde você for. E o que vai feder é em você. É na sua casa. Não tem outra.
As pessoas, às vezes, acabou popularizando e deixando isso no nível abstrato a questão quando Jesus disse, perdoa, mas perdoa 70 vezes 7 por dia. Gente, ele está te dando o caminho da libertação. E a constelação familiar, ela vem trazer esse nível de consciência de que você tem como perdoar sem estar premiando quem te fez mal. Porque, na verdade, essa premiação é para você. Porque, vamos lá, você consegue mudar o que aconteceu? Não. Não. A única coisa que você tem o poder e o controle é de mudar o que você vai fazer com o que te aconteceu. Pronto. Se você quer continuar ruminando, sofrendo e tudo, e acreditando de forma ingênua que o teu sofrimento é uma maneira de se vingar da pessoa que te fez mal, tu vai continuar, porque isso não vai mudar. É tomar veneno e querer que o outro morra. Pronto. É isso. É fácil? Não. É extremamente desafiador. Eu mesma, que já estou há muito tempo nisso, eu percebo o quanto é desafiador todos os dias estar olhando alguma coisa e perdoando. Mas eu já sei que esse é o único caminho. E é o que a constelação familiar traz. Ela traz à luz as demandas que existem na família e a raiz daquele teu comportamento, e muitas vezes dos teus resultados, e num movimento sistêmico, ela começa a curar, a fazer com que você olhe e cure. Como é que é a dinâmica da constelação familiar? Como é que acontece? Porque, por exemplo, na série que eu sugeri, que vai estar aqui embaixo, uma série curta, como eu disse para vocês, traduzido para o português, uma série que está na Netflix, traduzido para o português é Uma Nova Mulher, mas o nome turco é Oliveira. Eu fui pesquisar saber, porque conta a história das olivas, sabia. né? O Razan, o Razan, ele vem, e a história da avó dele, que perdeu o marido e todos os filhos na viagem da imigração que ela teve que fazer, ela veio segurando só uma azeitona, uma oliveira na mão. E aí, ela, com aquilo, ela começou a plantar. E tu vê que na série ele está cuidando de várias oliveiras e explica muitas vezes essa questão da geração e da árvore genealógica. A partir de uma oliveira, ele está tratando a raiz ali da oliveira, e ele diz para a Ada, né, a Ada, né, a médica, se eu não cuidar dessa raiz, essa oliveira vai até me dar frutos, mas uma hora ela vai morrer. Então, em turco significa isso. E lá eles fazem com pessoas. Tu acabou de falar aí que é feito com bonequinhos. Eu já vi você postando foto dos teus bonequinhos, eu estou limpando aqui meu campo energético para poder fazer uma constelação familiar. Como é? É porque, assim, existe, sim, logo que eu comecei com a minha formação, a gente fazia em grupo. Faz em grupo com as pessoas e também você pode fazer quando é individual, eu e você. Tem muita gente que não se sente à vontade em fazer em grupo, porque vai vir dinâmicas familiares e a gente tem que respeitar isso. Então, existem pessoas que preferem fazer individualmente, só você e a consteladora e o campo aberto. Dá para fazer esse campo aberto com os bonequinhos? Dá sim. O que a gente faz? A gente pede permissão. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu pedi permissão a Bert Helling para falar sobre constelação familiar. Foi mesmo? Sim, a gente tem esse nível de consciência, os consteladores, comprometimento de com o que honrar. de honrar. Exatamente. Porque o que eu estou trazendo aqui não fui eu que passei anos pesquisando e trabalhando. Eu me apoderei de um conhecimento que não é meu. Então, por que é que eu sei que eu sou muito boa nisso? Porque eu honro da onde veio o conhecimento. Então, toda vez que eu vou falar, até me arrepio, de constelação, ou quando eu vou constelar, eu abro o campo como pedindo permissão ao Bert Helling para que eu abra o campo e que ali eu seja apenas um instrumento do conhecimento dele. E quando a gente abre o campo, e esse campo, isso aí daria uns 3 podcasts, mas por que esse campo funciona, Carla? Existe um estudo do biólogo Rupert Sheldrake que ele comprovou que nós somos ligados. E olha que interessante, a física quântica hoje já está também dizendo isso, que todos nós estamos interligados. Existe o inconsciente coletivo, que Jung disse, mas o que nós estamos entendendo agora é que existe o inconsciente familiar. Ou seja, todo o teu sistema familiar, de alguma forma, interfere no teu campo mórfico e o campo mórfico de todos os outros descendentes que virão.
Entende? Então, quando você abre um campo e pede permissão com muita honra, com muito carinho, e você se limpa, porque eu preciso esvaziar a minha xícara, eu tenho que ir sem nenhum tipo de juízo de valor, para que o campo funcione de acordo com o que a pessoa está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando é constelador é se libertar do julgamento. E eu, enquanto tua prima, tu percebe o quanto eu aceito, eu acredito que todo mundo está na sua trajetória. E ela sabe todos os meus podres. E É complicado isso, cara. Porque se ela fizer uma constelação, e eu vou fazer a constelação com ela, né? Até porque eu tenho uma série de mazelas para resolver, Todos inclusive nós. a minha compulsão alimentar, porque eu tenho compulsão alimentar, e a minha mãe sempre contou com muito orgulho, né, que ela me dava mamadeira até eu vomitar. Eu bebezinha, com 6 meses. Ela me dava mamadeira até eu vomitar. Porque ela sempre, a mamãe, como toda vovó, né, antiga e tudo, a minha mãe tem 70 anos, sempre diz assim, pessoa saudável é uma pessoa gordinha. Pessoa saudável é uma pessoa gordinha. E eu já sou de um perfil de querer ser sempre magra. Então, eu nunca fico magra doente, mas meu perfil de pessoa, do jeito que eu gosto de ser e me sinto bem, é ser bem mais magra, né, do que estou agora. E a minha compulsão alimentar, ela vem nesse contraponto. E aí, olha só como que lá na infância, ela me dava mamadeira até eu vomitar, já trabalhei, estou inclusive trabalhando com psicóloga também, e quando eu vomitava, ela me dava mamadeira de novo, porque ela dizia, peraí, ela esvaziou a barriga, ela tem que comer de novo. E eu era tratada assim na minha infância. E quando eu comecei a me alimentar, ela sempre dizia, coma mais. Coma mais. Não, tu tem que comer bastante, porque tu tem que ser gordinha. E quando ela perdeu o controle da minha alimentação, que eu saí da fase de bebê para a fase de eu mesmo escolher minha comida, ela sempre empurrou comida, sempre empurrou comida, sempre empurrou comida. E hoje, quando eu emagreço, que ela olha e fala, tá feia, tá magra, tem que ser mais gordinha. Quer dizer, ela usa isso ainda como meio que um ataque, né? E aí isso causa em mim assim, uma série de problemáticas. Desde a fase da infância. Aí a psicóloga vira, mas você entende que hoje você não precisa mais comer até vomitar? Eu não tenho anorexia nem bulimia, tá? É importante que eu diga isso. Eu não vomito depois que eu como. E também não fico sem comer. Mas aquilo gera em mim um conforto. Então, se eu estiver ruim, eu tenho que comer. Porque, para mim, o meu consolo está na comida. Então, a comida, muitas vezes, é a nossa mãe. É a válvula de escape, né? Exatamente. O que nós não tivemos, a gente procura. Por exemplo, não obstante, se você conversar com pessoas que têm obesidade, você vai ver que ali existe uma falta de acolhimento e de mãe. Por quê? Porque todas as vezes que você está ruim, o que a comida faz? Ela te conforta. Ela traz um prazer para, naquele momento, te libertar dessa dor. De limão. E da onde vem esse bolinho. buraco, meu amor? Esse buraco vem da sua mãe. Historicamente, quem é que cozinhava e dava de comer para os filhos? As mães. Se você procura comida de forma compulsiva, você está procurando sua mãe. E em casa, em Goiânia ainda, foram os momentos que a gente viveu, apesar de problemas com meu pai, né, de questão assim de álcool e tal, que hoje ele não tem mais, graças a Deus. Os momentos que eu mais me lembro de felicidade são os momentos em que a gente estava ao redor da mesa. A maioria das pessoas é assim. Por quê? Porque o papai já tinha saído meio da ressaca, da bebida, e a minha mãe estava fazendo um cozido. E aí a gente estava na mesa, todo mundo, aí a gente via os dois juntos. Porque eles viviam separados e brigando. Eu via a mamãe fazendo a comida, o papai esperando com o azeite dele. Tudo que uma criança quer na vida é isso. O Bert, ele fala, o simples é essencial, o essencial é simples. O essencial é simples. A mesa cura. Se todas as crianças tivessem essa dinâmica, a gente conseguiria poupar muitas vidas que estão hoje na penitenciária. Porque é impressionante. Muitas. O essencial é simples. Qualquer pessoa pode fazer constelação familiar? Então, qualquer pessoa que esteja aberta para isso. Por quê? Porque a constelação ela não tem a ver com racional. Se você trouxer para o racional no momento que você está constelando, você trava o processo. Vamos lá. Tu consegue ver o que está entrando e o que está saindo? Não.
Não consigo ver, mas eu sei que é ar. Pois é. Agora, imagina tu ter que passar 24 horas... Não consegue. O que isso dá? Você não vive. Você não vai conseguir deixar a vida fluir por você naturalmente. Então, quando você está num processo terapêutico de constelação familiar, que você começa a ver um movimento, começa a querer entender, mas por que está assim? Mas quem é esse boneco? Esse está representando quem? Mas o que é para falar aqui? Você acaba de perder o que o campo tem para te mostrar. Então, a intuição, né? Exatamente, porque ele fala a tua alma. É o subconsciente que está vindo. Então, ali pode ser que apareça muitas coisas que não vai fazer sentido para você naquele momento. Mas você precisa sentir. Acontece muito na minha constelação de a gente estar fazendo e tudo e a pessoa ainda está assim. Eu sinto na hora que a pessoa está levando para o racional e eu pego e digo, calma, respira, fala o que vier à sua mente. Não pensa, não para racionalizar. E é engraçado porque, assim, Napoleão Hill, ele diz que o que você não consegue responder em 5 segundos é porque você não sabe. Acabou. Se eu te perguntar agora qual é a tua meta de dinheiro até o final do mês, se tu demorar 5 minutos, 5 segundos, significa que você nem sabe. Eu sei até o fim do ano. 15 segundos você não sabe. Vou ter que fazer o cálculo. Agora, se eu perguntar como é o nome da tua mãe? Conceição. Levou menos de 15 segundos. Então, tudo que a gente sabe de verdade é rápido. Então, nesse momento da constelação, quando você não racionaliza e você só fala o que está sentindo e o que está vindo, é o que é real, é o que está no teu subconsciente que está vindo. E se você tentar racionalizar, você perde a movimentação do campo. Então, por que só é bom se você estiver aberta? Primeiro ponto, se estiver aberta. Criança não aconselho, porque a criança ela tem uma hipersensibilidade e ela ainda não tem o córtex pré-frontal, ou seja, o consciente desenvolvido o suficiente para compreender o campo e o emocional ali sendo movido. O que é o campo? O campo mórfico é aquilo que eu te falei sobre o biólogo Rupert Sheldrake, que ele tem um estudo que ele comprovou que nós estamos interligados, que é aquilo que a física quântica também mostra, que todos nós estamos interligados por uma teia invisível. E tudo que acontece, que é da onde vem os traumas transgeracionais, a epigenética que diz que você traz de 7 gerações. Então, está tudo aí. Quando você abre o campo, que você pede permissão, que você coloca, tudo começa a movimentar. De acordo com o que o teu inconsciente guarda de memórias de 7 gerações. Perceba, física quântica. O que é fácil você cocriar a sua realidade se você está com a sua vibração embaixo? Não. Não. Ou seja, você está aqui dizendo, eu quero isso, eu estou cocriando, eu quero um carro, eu quero tal coisa, e você começa a olhar para aquilo ali, mas aqui dentro de você está triste, você está desconfiado, você não acredita. Entende? Você não vai cocriar. O que é que realmente cocria? O teu inconsciente, o teu subconsciente. É o que você sente. É aquilo que vai te trazer à tona a verdade e o que pode acontecer na tua vida. O poder do subconsciente do Murphy, que até peguei agora, mostra muito isso. Murphy, da lei de Murphy? Isso. Quando você começa a interligar esse monte de ferramenta, você começa a ver que está tudo indo para o mesmo lugar. Só muda a concepção, a forma de dizer. E aí, o que mexe, movimenta esse campo é o teu inconsciente familiar, não é o teu racional. É por isso que você precisa se libertar. E por isso é que você não pode colocar crianças, porque a criança ela ainda não está com o racional. Entendi. Porque o que vai trazer é o subconsciente, mas o que vai alterar aquela situação é o teu consciente. A constelação ela vai te mostrar um novo caminho, mas quem tem que caminhar é você. E se você está presa no passado e no subconsciente, que é o que pode acontecer com uma criança, porque ela ainda não está com o racional, você acaba não indo para lugar nenhum, você vai ficar preso naquela dor. Qual é a idade, então, que dá para fazer a constelação? Eu vou ser muito honesta contigo. Eu constelo a partir de 18 anos, 20 anos e depois de uma conversa prévia. Por quê? A maturidade emocional da pessoa. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa ainda não conseguiu nem tampar. Aqui está aberto. Nossa, tem gente com 40 anos que parece que tem 15, Perfeito. 12. É isso. Aí a gente vai constelar alguém que ainda está preso nisso aí.
ela não consegue levar. Você vai trazer à tona as dores, as dinâmicas familiares. E ela não vai conseguir tomar E ela decisões. vai ficar se chicoteando e vai ficar botando a culpa nos pais. Ela não vai entender o processo. Porque faz parte da maturidade você ter a consciência da dor e a ação da cura. Faz parte da maturidade. Então, se eu tenho uma idade em que chega, não adianta eu ficar culpando ninguém, eu tenho que tomar minha ação, ter minha atitude curativa, eu preciso Perfeito. procurar minha ajuda. Aí tu pega uma pessoa que, como a Carla falou aqui, que não tem ainda essa iniciativa, que não tem essa posição no mundo, eu acho que esse aqui é o termo, ela não se posicionou no mundo como uma pessoa responsável pelos seus atos e, portanto, que decida a sua vida. Como diz o Augusto Cury, protagonista, né? Como a pessoa que está no palco, eu sou a diretora da minha vida. A pessoa não está ainda nessa, a pessoa está lá na coxinha, nos bastidores, por mais que diga entre para atuar, a pessoa nunca vai entrar porque não vai ter a coragem para atuar. E isso aí não é idade biológica, é idade emocional. Eu tenho uma mentora que ela diz assim para mim, quando a gente está trabalhando, fazendo essas constelações e as mentorias, ela diz assim, olha para o seu constelado e diz, deixa teus pais em paz. Deixa eles em paz. Eles fizeram o que tinham que fazer dentro da consciência que eles tinham. Já trouxe aqui, pronto, olhou, tá resolvido. Aí o que acontece? Por conta dessa falta de consciência, você vai ficar se apegando, porque, por exemplo, algumas pessoas podem dizer assim, a constelação é o suficiente? Não, não é. Para algumas pessoas pode ser, para outras não. Vai depender do teu nível de consciência. Aqui era uma pergunta, é necessária outra terapia complementar que a Lu colocou aqui? Então, depende do teu nível de consciência, o quanto você está preparado para aquilo. Porque muitas vezes o que acontece? Já aconteceu, a gente abre a constelação, começa a ver um monte de coisas que a pessoa ainda não tinha visto, a constelação traz à tona, a constelação trouxe à tona, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela precisa levar para o terapeuta dela, para o psicólogo dela. Chega lá, sentar, deixa eu te falar, eu acabei de ver que isso veio disso, 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 o que a gente faz agora? E que está me incomodando e a gente precisa discutir isso. Exatamente. Por quê? Porque eu não estou conseguindo olhar, aceitar e perdoar. E aí é que entra o psicólogo, porque tu já está levando a demanda. Então, a constelação familiar, ela vai te trazer clareza disso. Exemplo, eu estava com uma dificuldade enorme de colocar um projeto para frente. Enorme. Estava tentando, e eu via que não estava indo, que me paralisava, que estava me segurando. Aí eu, vou constelar isso, o que está acontecendo? Nessa de constelar, de fazer um desenho, porque eu também faço autoconstelar, de trabalhar, veio à tona uma coisa que eu nunca esqueci, mas eu nunca tinha associado a esse meu movimento. Eu ainda estava presa em uma situação onde eu me vi tendo que defender a minha mãe, onde eu me vi tendo que proteger a minha mãe. Então, é como se eu não quisesse sair desse lugar. E se eu for para a vida? E se isso der certo? E se eu crescer? Quem é que vai ficar cuidando dela? E aí você vai crescendo um pouco, algo vem e te derruba. Você vai crescendo um pouco, algo vem e te derruba. Por quê? Porque você está fora do seu lugar. Você viu em algum momento a sua mãe menor que você, e você tendo que cuidar, ou você tendo que trabalhar, ou você tendo que protegê-la. Então, você se colocou acima da sua mãe. Se você se colocou, você está fora do lugar. Você precisa voltar para o seu lugar de filha. Você precisa olhar para essa mãe e dizer, mãe, eu sou a filha. Fique com os seus problemas. A senhora é filha da minha avó. Ela que cuide de você. E eu vou cuidar de mim. Então, esse movimento, só em você falar essas palavras, eu me arrepio todinha. Porque você assume o lugar da sua avó quando você faz isso. Porque a sua mãe, vamos colocar de um termo assim que todo mundo possa compreender, a sua mãe é problema da sua avó, não seu. E isso é muito problemático. E na família brasileira, a gente viu agora a polêmica da Paula Goulart Marque. Eu queria até que resgatassem isso, depois se coloca lá no link, em que ela não teve filhos, e ela, numa entrevista, ela disse, eu me arrependo de não ter filhos, de não ter tido filhos, porque agora quem vai cuidar de mim na minha velhice? Eu acho isso tão egoísta. Ainda bem que ela não teve filho. Porque você tem um filho para ele ser seu cuidador. Quem tem que cuidar de você na velhice, os filhos eles têm que olhar os pais idosos e olhar por eles, mas sabendo que eu preciso seguir a minha liberdade no mundo e seguir meu caminho.
os cuidadores, as pessoas de responsabilidade, claro, né? E as pessoas que têm ali todo um cuidado é que precisam ter aquela responsabilidade com os pais. Coisas que a gente vê muito comum nos Estados Unidos, na América do Norte, Sim. na Alemanha, nós vemos muito isso. Os pais sabem o quê? Que eles querem os filhos presentes, mas não é responsabilidade deles o cuidado na velhice. E existe até um termo do Bert Hellinger que ele diz assim: nós só crescemos na culpa. Por quê? Vamos lá. Uma mãe desse jeito, quando você vai crescendo, o que ela diz se você começa a ir para a vida? Ingrata, não olha para mim, não liga para mim. O que acontece com essa filha? Culpa. Culpa, é horrível. Ela começa a carregar uma culpa. Eu já ouvi coisas do tipo... vou abrir aqui, né? Que como é que você deixa... Porque, assim, a Carla sabe, assim, né? Eu tenho uma relação bem complicada com a minha mãe e com o meu irmão, porque os dois que não fizeram boas escolhas na vida, hoje acham que eu tenho que ter uma dedicação de 100% e tirá-los de todos os problemas que eles se metem. E eles se metem em problemas todos os dias, toda hora, o tempo todo. E aí eu já ouvi, tu também vai envelhecer, Vou envelhecer e não tive filhos para cuidar de mim. Como é que vai ser? Tá jogando uma praga em mim, então? Tu percebe? Né? Percebe. Então, quer dizer, como é que vai ser? Eu sei. Beleza, tia. Foi uma tia, irmã da minha mãe, né? Tia por afinidade. Disse, tu também vai envelhecer, garota. Vou envelhecer. E não tive filhos para cuidar de mim. Como que vai ser? Eu vou ser uma pessoa condenada, então? Porque se eu não tive filhos, eu sou uma pessoa condenada nessa vida? Só se você continuar carregando essa culpa. Se você continuar carregando essa culpa, o que vai acontecer com você? Tudo que você fizer, qualquer projeto que você for gestar. Por quê? O que é um novo projeto? É gerir. É gestação. Ele vai nascer, você vai querer que ele cresça saudável, que ele vá para o mundo, que dê certo. É o teu legado, concorda? Concordo. Porque existem duas formas de você dar prosseguimento à vida, segundo Bert Hellinger. É gerando um filho ou projetos que fiquem como um legado para a humanidade. Opa, eu tenho uma salvação, então. Porque, de acordo com a sociedade, eu Até sou uma me pessoa arrepio. condenada porque eu não tive filhos. Até me arrepio com isso, não. Então, quando você faz um projeto, algo bonito, grande, e que, de alguma forma, vai impactar outras vidas, automaticamente... Inclusive, uma empresária, por exemplo. Se você tem uma empresa e você está dando emprego, cuidando de outras famílias, você está já deixando um legado. Você não ficou parada, você colocou a vida para andar. Entende? Então, o que acontece? Só que, se você estiver carregando essa culpa da ingratidão, toda vez que o seu projeto tiver para crescer, algo vai acontecer. Bate um carro, adoece, uma doença ruim, e é porque você atrapalha o caminho da Exatamente. Vocês estão pegando aí, né, meninos? Já acontece bate um carro, uma doença ruim, atrapalha o negócio, né? Enquanto você não olhar para esse seu vínculo que com a mãe... toda doença é ruim, né? Se não olhar para esse vínculo com a mãe ou com o pai, essa culpa que te colocaram, que não é sua, e que estão querendo tirar você do seu lugar, porque você é filha, quem tinha que estar sendo protegida é você. Eu não estou falando de ti, eu estou falando de forma geral. Sim. É porque nós somos as filhas. Quem tem que ser protegida, cuidada, somos nós, não o contrário. E quando essa dinâmica muda, você dá 2 passos para frente, 3 para trás. Porque você acha que você vai estar abandonando. Exatamente, que é uma das leis da ordem sistêmica de Bert Hellinger, que é a do pertencimento. É como se você estivesse abandonando o seu clã e deixando de pertencer. Eu já ouvi isso demais. Isso é uma coisa que a gente vai tratar também, porque eu tenho um irmão de 45 anos... 45... Já? Não, 44, né? Ele fez 45 agora em maio e eu vou fazer 46. Agora eu não sei, estou perdida, mas enfim, é mais ou menos isso. E ele vira para mim, é um homem, e vira para mim, você me abandonou. Como é que uma mulher abandona um homem? É porque, na verdade, muitas vezes eles ainda estão presos na infância. Ele é preso na infância. Ainda está com 12 anos. Porque, assim, na ordem da família... O irmão mais velho, ele vem antes. Então, quando falta os pais, é uma dinâmica inconsciente. Ele procura aquela conversa o mais que a gente estava velho. agora falando do interior, que tem vários filhos, e esses são os irmãos mais velhos que cuidam dos mais novos. E os novos acabam respeitando mais os irmãos mais velhos, transferindo para eles a paternidade, a maternidade, do que o próprio pai e a mãe. E isso a gente vê na nossa família, essa dinâmica. E é impressionante também como... Se um irmão desse deu certo, aí é que ele está condenado, porque ele deu certo, ele é obrigado a cuidar do irmão que não deu certo.
como se fosse um prêmio. Ou seja, o fardo que você tem que carregar daquele irmão que infelizmente teve as escolhas ruins, e o seu presente por ter dado certo é carregar aquela pessoa que não deu certo. Exatamente. E para Ou você seja, dar certo de verdade, ir para a vida prosperar, abundar, ser feliz e plena, você vai ter que tomar a sua história no seu coração, aceitar como foi. Tomar papai e mamãe não significa, gente, muitas pessoas confundem isso. Honrar o pai e a mãe, tomá-los no coração, não significa que você tem que suportar a toxicidade de muitos pais. Exato. Não. Você vai para longe, mas o que importa é aqui dentro. Essa dinâmica de honrar e de amar os pais e colocar no coração é aqui dentro, entre você. Entender que eles já foram crianças. Entender que eles também Sim. foram feridos e que só te feriram porque eles estão feridos. Mas se eles permanecem feridos, você tem a escolha de não deixar mais que eles te firam. Se eles não quiserem, principalmente também, acompanhar esses Exatamente. filhos no tratamento. Sim. 2 séries, tá, Júlia? Primeiro é a série Uma Nova Mulher e Tudo Bem Não Ser Normal. É um dorama. Tu já assistiu esse Tudo Bem Eu Não tô Ser doida Normal? para saber o que é dorama. Já te perguntei. Dorama Me manda. é um drama coreano, que a gente chama dor e amor. É isso, gente? Dorama, acho que é isso, né? Surgiu de dor e de amor. Não sei, a Júlia que sempre sabe essas respostas aí para mim, é mais ou menos isso. Mas e os doramas coreanos, é coreano, e é uma história que acontece num centro psiquiátrico. E o rapaz, ele ele é um cuidador, ele é um enfermeiro que tem um irmão que é autista. E tem uma contadora de história cujo pai está internado lá. E é muito engraçado porque ela acaba... a história, o roteiro desse Tudo Bem Não Ser Normal, ele traz isso. Ela acaba ajudando alguns doentes a se livrar dos traumas, e quando eles se curam, o roteirista colocou eles como criança. Carla, é excepcional, tem que assistir, tem tudo a ver com constelação familiar. Tudo, a constelação Toda vez que faz eles isso. choram, que eles se livram da dor, os doentes psiquiátricos, o diretor mostra a criança sendo abraçada, a criança abraçando o adulto. Cura da criança Nossa, interior, que a gente faz também, essa movimentação no campo familiar, de Muito constelação. legal. Tudo Bem Não Ser Normal. São 2 atores espetaculares. O ator é o do Rainha das Lágrimas, que foi o dorama do ano, dorama de 2023, de 2024. A Rainha das Lágrimas é o mesmo ator. E a atriz hoje faz Véspera, que de todas as atrizes coreanas, para mim, é a atriz que é mais bonita. É a que eu acho mais legal. Eu já vou assistir isso, porque Tudo Bem Não Ser Normal. adoro tudo que tem a ver com o comportamento humano. E a gente vê que a raiz está aí. E só mais um adendo que a gente já vai encerrar. Ela é muito engraçada porque ela é cheia de traumas e ela conta histórias infantis baseadas no terror. E ela, quando ela está mostrando ali, ela entra nesse centro psiquiátrico para poder cumprir uma penalidade. Ela precisa contar histórias ali naquele centro psiquiátrico. E ela começa a dizer: vocês sabiam que a Bela, da Bela e a Fera, ela sofre do complexo de Estocolmo? Ela se apaixona pelo sequestrador. E aí ela vai contando as histórias. E a Bela Adormecida? É necrofilia. O príncipe beija uma morta. Ele não sabe que ela está morta, mas ele achava que ela estava morta e ele beija ela assim mesmo. Gente, ela é muito assim. E a outra história da Branca de Neve e Sete Anões. Uma princesa que na história é representada por quase uma adolescente de 15 anos, porque ela é bem jovem, vai morar com 7 homens? Que história é essa? Ela é bem radical com relação a isso. E outras histórias que ela vai contando que demonstram muita fragilidade emocional das pessoas. Interessante. E esse podcast é para maiores de 16 anos, tá? Nenhuma criança pode assistir, porque senão eu vou acabar com as histórias infantis dessas crianças. Carla, obrigada por ter aceitado aqui o convite da rede. Obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre isso, viu? A honra foi minha. E eu acho que esse espaço é muito, muito especial e muito importante, porque a gente acaba desmistificando a constelação familiar, que muita gente põe no campo do sobrenatural, e não é isso. Ela tem Intuição, muito... né? Exatamente. Então, é muito legal. Isso acaba sendo um bem para a sociedade. Então, eu te agradeço Eu acho e honro imensamente. isso. Eu também honro você e honro a mulher que você se tornou.
Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Um assunto que aquece meu coração, como eu sempre digo aqui, é um assunto que trata, que cuida, cujo objetivo é melhorar a gente como pessoa e principalmente melhorar e ajudar que a nossa estada nesta terra e o nosso caminho seja suave, leve e livre de traumas. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Qualquer questionamento, fale lá nos comentários, que a Carla vai ter o maior prazer em responder. Isso Sim. Aqui eu também falo para quem está ligado com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, no X, quando ele voltar de novo, né? Não sei em que momento você está vendo isso aqui, né? Nós estamos acompanhando, estamos fazendo aqui a nossa gravação no dia 13 de setembro de 2024. O X está fora do ar, deixa para lá, não vou comentar. E nós temos também... Nós temos o Facebook, que está no ar, graças a Deus, Instagram e tudo mais, tá bom? E aqui embaixo também tem o nosso WhatsApp. Fiquem ligados a qualquer momento e a qualquer hora a gente volta com outro programa, Deixa que eu pergunto. Você já sabe, é assunto, Deixa que eu pergunto. Até a próxima.